Prosseguindo na síntese do profeta Isaías, o item 56 do nosso livro. Jerusalém é restituída a sua glória. Estudando Isaías capítulo 60, versículos 1 a 22. O versículo 1 diz: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías prossegue com suas profecias escatológicas. Israel rejeitou o Messias e vive um período de trevas que dura cerca de 2000 anos. Mas o Estado de Israel renasceu. Eles crescem como nação e está próximo o momento que a glória do Senhor lhes será restituída. Isso acontecerá no fim da grande tribulação, quando eles estiverem perto de serem destruídos pelo anticristo. Então eles clamarão e Jesus lhes ouvirá e os livrará. Então vocês vejam que esse período de grande tribulação, que é chamado de trevas também, é o que Isaías vai retratar no versículo seguinte, o versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Essas trevas e a escuridão que cobrem a terra é a grande tribulação. Então a grande tribulação, ela recebe normalmente essa simbologia de trevas, porque é o momento em que a igreja será tirada da terra, que é a representante de Deus hoje. Israel, nesse momento, ainda não estará convertido. E o anticristo vai estar agindo, ou seja, o ungido de Satanás vai estar agindo. Por isso é chamado de período de trevas, ou de grande tribulação na Bíblia, ou ainda grande aflição. Veja Sofonias, o profeta, o que ele fala desse período. No capítulo 1, versículo 15, se vocês abrirem as suas Bíblias, Sofonias, capítulo 1, versículo 15, ele diz: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então o profeta Sofonias usa essa expressão para descrever esse período, porque é o período em que Satanás estará agindo na terra como nunca agiu antes. O comentário do nosso livro prossegue: mas Israel conseguirá se livrar dessas trevas, porque sobre ti Yahvé virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E essa conversão de Israel resulta em que, no versículo 3, está escrito: e as nações caminharão à tua luz. O profeta declara que Israel sem Jesus vive nas trevas, mas com Jesus eles serão luz para as nações. Esse momento, acredito, está se aproximando. Israel está crescendo como nação, mas ainda é simplesmente ossos que se juntaram, surgiram nervo, carne, pele, mas ainda não tem espírito, ainda não tem vida, ou seja, ainda não renasceu de fato espiritualmente. E chega no versículo 4, prosseguindo Isaías 60, agora o versículo 4 diz: levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então, quer dizer, vai chegar um período também em que os filhos de Israel todos estarão vindo para Israel, para habitar novamente em Israel. Hoje, irmãos, se todos os judeus do mundo forem para Israel, Israel não tem nem como comportar tanta gente. Nós não sabemos com precisão, mas é dito que no Brasil, pelo menos 1/4 da população do Brasil, alguns falam em 1/3, uma grande parte da população brasileira, aqui das Américas, são de judeus, são descendentes de judeus. Porque aqui no Brasil,
nós sabemos que Portugal, a princípio, como não achava ouro, não achava nada de valor, e a Espanha achando muito ouro, né, lá na parte da América Central, Portugal não achava ouro no Brasil, ele abriu mão, deixou o Brasil de lado, e diz a história de um judeu chamado Fernando de Noronha, tem até a ilha que foi dada em homenagem a ele, né? Recebeu esse nome, um judeu chamado Fernando de Noronha. Ele arrendou o Brasil por 15 anos, e tudo que ele conseguia de lucro aqui nessa terra, né, com madeira e já com algumas plantações, uma parte ia para Portugal. Nesse período que esse judeu arrendou o Brasil, ele trouxe muitos judeus para o Brasil, né? Basta dizer que Nova York, ela foi fundada com judeus que depois os portugueses expulsaram aqui do Brasil, que estavam lá no estado de Pernambuco, se não me falha a memória. Então o Brasil, ele foi colonizado por muitos judeus. E a América também Central, Colombo, quando ele saiu da Europa, ele estava levando muitos judeus que estavam fugindo da Inquisição Espanhola. Inclusive, diz a história que o primeiro judeu a pisar em solo americano nesse continente, o primeiro europeu a pisar em solo, não foi Cristóvão Colombo, né? Um líder da navegação de Colombo, que foi o primeiro a descer, ele era um judeu. E o próprio Cristóvão Colombo, sobre a história também, a história diz que ele era judeu. Então os judeus, eles povoaram essa região. Então hoje, se todos os judeus voltassem, não daria nem para o espaço de Israel lá, o espaço físico conter. Nesse período também, vamos dizer que os filhos estão voltando, né? A Bíblia vai descrever que os povos que atacaram Israel durante a grande tribulação, aliados ao anticristo, eles se converterão e subirão para adorar a Deus. Veja, Zacarias capítulo 14, versículo 16, descreve o ataque dos povos junto com o anticristo. Zacarias capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, porque o profeta ele está descrevendo como eles já estando no milênio. Então eles descrevem, olha, aqueles que vieram, né, contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Ou seja, então ele já descreve como Israel vivendo o reino de Deus aqui na terra. E aquelas nações que subiram contra Jerusalém na batalha do Armagedon, aliados ao anticristo, eles sobem agora para adorar ao Senhor, né? Por isso que eu, por exemplo, não concordo com aqueles que dizem que a Segunda Guerra Mundial foi a grande tribulação e que nós já estamos vivendo um milênio. Porque, na verdade, também a batalha contra o anticristo é uma batalha que envolve todas as nações da terra. E a perseguição dos judeus ali era em especial a Alemanha, né, Itália e os países que a Alemanha dominou, né, Roma, Polônia, França, Polônia, todos esses países, eram os alemães perseguindo os judeus. E já o anticristo, que é dito que todas as nações do mundo estarão do lado dele, né, e estarão perseguindo Israel. Então, por isso que eu não vejo possibilidade da grande tribulação ser a Segunda Guerra Mundial. Retornando a Isaías capítulo 60, o versículo 7 diz: todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Então aqui já está numa descrição do milênio, tá bom? Está dizendo o que vai acontecer com Israel. Olha, a glória do Senhor já vem sobre ti, e o que vai acontecer nesse período, quando a glória do Senhor vir sobre ti, até as nações que fizeram guerra, elas vão subir a Jerusalém para adorar ao Senhor. No comentário do nosso livro prossegue o versículo 14, ele diz: e chamar-te-ão a cidade de Yahvé,
a cidade do Santo de Israel. Hoje as nações tratam Israel como um problema, como um criador de conflitos. A ONU considera isso, né? Hoje, os árabes, principalmente, procuram ocupar espaços na ONU para eles fazerem votações contrárias a Israel. Essa união dos adversários de Israel vai crescendo até que o inimigo, que é o anticristo, vai liderar toda essa ação contra Israel. O Papa Pio XII, na sua carta ao presidente Roosevelt, foi o Papa dos dias da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tratou como inaceitável a criação de um Estado judeu. Ou seja, ele foi contra a criação de um Estado judeu. Nós vemos como o Papa realmente ele não entende nada de profecia, tá bom? Porque não era para ele ter essa posição, porque... Bom, então isso mostra como o Papa ele não entende nada de profecia, né? E não entende nada de Bíblia, porque pela Bíblia nós vemos claramente que o cristão ele tem que defender Israel, não defender os seus erros hoje, mas ele não pode dificultar para Israel retornar para a terra de Canaã, porque a profecia diz claramente que Israel retornará para a terra de Canaã. Então veja o que o Papa Pio XII disse. É certo que numa determinada época a Palestina estava habitada por uma raça hebreia, mas não há nenhum axioma na história que obrigue a devolver a um povo a terra que foi abandonada há 19 séculos. Né? Ele escreveu, mas como assim? Se Israel habitava lá naquela terra, é justo sim devolver a terra a eles, tá ok? E veja que ele erra também chamando a terra de Palestina. Aquela terra se chamava Judéia. Palestina foi o nome que os romanos deram àquela terra, né? Mas infelizmente o Papa ele se posicionou aí contrário à proposta dos Estados Unidos de dar uma terra de volta para Israel. Não vou dizer dar uma terra a Israel, mas dar uma terra de volta a Israel. Adolfo Hitler propôs a solução final, que era um projeto para exterminar os judeus. Chegará ao ponto de, durante a grande tribulação, o anticristo propor ao mundo que a solução é a destruição de Israel. Mas durante o milênio, Isaías anuncia que Israel será admirado pelas nações que verão em Israel a luz e a santidade de Yahvé. Bom, por que o anticristo vai apresentar essa proposta? A Bíblia ela não detalha, mas pelo que nós vemos, o anticristo ele vai propor a destruição de Israel. É bem provável, irmãos, que surja no mundo uma luta declarada contra o Deus da Bíblia. Tá bom? Hoje ainda tem alguns países que demonstram certo temor a Deus, como os Estados Unidos, apesar de eu desconfiar que o Donald Trump pode não ter tido uma conversão sincera, nós não sabemos, né? Tomara, tá bom? O Brasil também hoje está se mostrando simpático a Israel, mas não se espantem se voltar ao poder do Brasil e não se espante se assumir o poder dos Estados Unidos, né? Pessoas que sejam contrários a Israel, porque o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Então é natural que os governantes do mundo, hoje o Brasil vota a favor de Israel, os Estados Unidos votam a favor de Israel, mas olhando principalmente para os Estados Unidos, irmãos, ele será o fiel da balança, porque hoje os Estados Unidos, que tem poder de veto na ONU, sempre vota contra Israel, vota a favor de Israel, e assim as resoluções da ONU não podem ser aplicadas contra Israel.
Irmãos, a eleição dos Estados Unidos esse ano, ela pode ser muito significativa para a profecia. Pode surgir um homem na maior potência, né, do mundo, que é os Estados Unidos. Pode surgir um homem que é contrário a Israel e ele acabar por tirar esses poderes de veto. Porém, o mais provável que vai acontecer é que os Estados Unidos tenham um homem que seja a favor de Israel, mas com determinados interesses. Que interesse seria esse? Dele ocupar em Israel o lugar que seria do Messias, como o apóstolo Paulo disse, ele assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, isso acontecendo, Israel vai fazer uma aliança com eles, até que essa aliança será rompida. Quando essa aliança for rompida entre Israel e o anticristo, então o anticristo ele tira o seu poder de veto, tá bom? Dessas resoluções da ONU, que já estão pré-aprovadas, e quando isso acontecer, principalmente o mundo árabe pode atacar Israel. Então, qual será o desfecho desse momento? Nós não temos como precisar. Porém, nós estamos vivendo um momento profético realmente muito importante. Eu desconfio, eu não posso afirmar, mas eu desconfio que o anticristo ele vem dos Estados Unidos. Essa pessoa que vai iniciar essa batalha final contra Israel, eu desconfio que vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país que é simpático a Israel. Então, se existe um país no mundo hoje que Israel faria essa aliança, tá bom? Seria com os Estados Unidos. Então, por isso que o anticristo, na minha hipótese, tá ok? Não estou afirmando que seja, a minha hipótese é que o anticristo deve surgir dos Estados Unidos, sendo ele o líder dos Estados Unidos, o presidente, ou alguém de influência dos Estados Unidos com o apoio, provavelmente, do líder, né? Hoje nós temos o genro do Donald Trump, ele é um grande candidato a anticristo também. Ele está coordenando as alianças, né, de paz entre Israel e o mundo árabe, tá bom? E ele é um judeu, e considerado um judeu daquelas famílias de judeus chamados radicais ou conservadores, né? Esse genro do presidente Donald Trump já está fazendo um trabalho que é similar ao que o anticristo vai fazer.